Glorificado seja o nosso Rei e Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz seja sobre o povo de Deus. Estou aqui para abordar um tema interessante, um tema glorioso, sobre a questão dos 4 níveis de unção, os 4 níveis de unção, baseado ali nos 4 seres viventes, tá? Nos querubins que Ezequiel viu e João viu. Ali há uma profundidade e eu quero compartilhar com você essa revelação da palavra do Senhor, tá? Então que você possa estar atento, porque eu vou passar aqui detalhes dessa mensagem, desse estudo dos 4 níveis da unção sobre a igreja, tá bom? Então nós vamos começar falando aqui sobre a visão que Ezequiel teve, né? Eu não vou ler aqui muita coisa porque não vai dar tempo, mas a visão que Ezequiel teve e depois João também teve lá na Ilha de Páscoa. Aqui Ezequiel teve essa visão, ele estava no 30º ano, tá? Ele estava no 30º ano, no 4º mês, e no dia 5º do mês, tá? Quando ele estava lá entre os cativos e próximo do rio Quebar, e se abriram os céus e ele viu visões de Deus. Deus revelou coisas profundas a Ezequiel, né? E uma dessas coisas profundas que Deus revelou foi a visão do trono, a visão da glória de Deus, da majestade de Deus. E entre essa glória, esse trono, essa majestade, estavam os querubins. Os querubins, tá? Desde já a palavra querubim significa queruvim no plural ou queruve, tá? É uma categoria de anjos elevadíssimas. Para você ter uma ideia, quando Adão pecou, né, que foi expulso, né, foi tentado pelo querubim, olha só, foi tentado pelo querubim caído e foi expulso ali, Eva e Adão. O que aconteceu? O Senhor providenciou a primeira vez que aparece um nome de uma categoria de anjo. O Senhor coloca ali um querubim para guardar a entrada do jardim, para que Adão não entrasse e lançasse mão da árvore da vida e vivesse para sempre no pecado, tá? Eternamente, sem agora a salvação, sem agora a remissão, tá bom? E uma espada flamejante que percorria ao redor do jardim, guardando o jardim. Então aparece ali o querubim, né? Que o Senhor colocou para guardar a entrada do jardim do Éden em direção à árvore da vida, né? Então são guardiões, a função deles são guardiões, eles exercem a justiça de Deus, correto? E eles são protetores, né? São ali guardiões da glória de Deus também, tá bom? Os querubins, eles são uma categoria extraordinária, são criaturas que Deus criou extraordinária, e nós encontramos também os querubins na tampa do propiciatório da arca, né? Eles tinham 10 côvados cada um, e as suas asas uma tocava com a outra, e um de frente para a outra, em cima da tampa do propiciatório. Bom, a caixa da arca era toda revestida de ouro, a tampa do propiciatório era toda revestida de ouro, tudo ali era revestido de ouro, até os querubins era revestido de ouro. Bom, na medida de 45 centímetros, 10 côvados dá 4,5 metros, cada um querubim tinha 4,5 metros em cima da tampa do propiciatório. Coisa gloriosa, coisa extraordinária. Ezequiel, ele viu essa visão e ele viu uma coisa tremenda, né? Os querubins tinham 4 faces e cada um tinha 4 asas, né? E do lado de cada um tinha uma roda. Então tinham 4 rodas também, e essas rodas eram cheias de olhos. Assim viu Ezequiel. Vou ler aqui rapidamente
no versículo 10, capítulo 1, você depois lê o capítulo 1 de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, a mão direita, todos quatro tinham um rosto de leão, e a mão esquerda todos quatro tinham um rosto de boi, e também o rosto de águia, todos quatro. Então, quatro faces, quatro asas ao lado de cada querubim, uma roda, quatro rodas cheias de olhos. E você pode se perguntar o que significa isso, né? Também eu quero passar para você que esses quatro seres viventes, que são os querubins que João vê lá na ilha de Pátimo, é a mesma visão aqui de Ezequiel, só com um pouco de diferença em detalhes, mas simboliza a natureza perfeita de Deus, tá bom? Então simboliza a natureza perfeita de Deus, essas criaturas. Você vai aí pegando aí essas informações. Em Ezequiel capítulo 10, também Ezequiel vê ali uma visão que se dá o nome de segunda visão, tá? Dos querubins. Nessa segunda visão eu quero ler aqui algo interessante. A partir do versículo 14, para não tomar muito tempo, você vê aí então 10, 14 de Ezequiel, e cada um tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se levaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, os querubins. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel. Veja, estes são, isso aqui é uma pista gloriosa. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E conheci que eram querubins, cada um tinha quatro rostos e quatro asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas, e a semelhança do seu rosto era a de rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Que coisa gloriosa! O que significa aqui? Ezequiel, melhor dizendo, ele viu a visão de uma carruagem de fogo, tá? Com rodas, com quatro rodas, e o Senhor, tá? E o Senhor nessa carruagem, eles transportando o Senhor Jeová, eles transportando Deus. Quando Deus quis vir à terra visitar a Ezequiel, Ezequiel, o Senhor veio nessa carruagem de fogo, tá? O Senhor se manifestou nessa carruagem de fogo, e os querubins transportando essa carruagem, correto? E eles estavam na terra, você vê que eles alçaram as suas asas e voaram, ou seja, subiram, mas eles estavam na terra quando Ezequiel viu. Que coisa gloriosa! Quando Ezequiel viu, ele viu uma visão de fogo, ou seja, um ser todo de fogo, né? Aquela silhueta de um homem, de um homem todo de fogo. Daqui para cima, do meio para cima, fogo. Cor de âmbar. O que é a cor de âmbar? É a cor de fogo, é aquela cor, abóbora com vermelho, tá? Mesclado com vermelho e um pouquinho de azul. É aquela cor de fogo, cor de âmbar. Daqui para cima é tudo fogo, cor de âmbar, e daqui para baixo tudo fogo também. Da cintura para baixo tudo fogo também, cor de âmbar. Então aquele ser era Jeová, era o Todo-Poderoso, o Eterno, que estava numa carruagem de fogo, e os querubins transportando ele. Você já viu isso em filme, né? Os reis sendo transportados pelos seus súditos,
Então os querubins estavam transportando o Senhor, e os querubins trouxeram o Senhor do céu para a terra para visitar Ezequiel. Ezequiel teve esse privilégio de ver essa carruagem de fogo. Mas também Davi, ele fala no Salmo 18, versículo 10, uma coisa curiosa, é que o Senhor montou num querubim, e o querubim voou nas asas do vento, sim, voou. Então, quando o Senhor quer dar uma volta, né, por aí, vamos dizer assim, na eternidade, no universo, no céu, o Senhor pode montar num querubim, o querubim também leva o Senhor aonde o Senhor quer que ele leve. É o veículo, é o transporte do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele pode se deslocar de um lado para o outro, mas Davi traz essa revelação, e você é lá em Salmo 18, versículo 10, só para o teu conhecimento. Agora vamos ver em Apocalipse rapidamente, para não tomar muito tempo. Eu quero aqui então basear nos 4 níveis de unção, baseado nesses seres viventes, nessas 4 faces, essa revelação profunda, tá, da palavra do Senhor para você. Eu quero aqui me basear em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, você pode acompanhar. Bom, no capítulo 4, a partir do versículo vamos ler o versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus. Havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Que coisa gloriosa, né? Coisa gloriosa essa visão de Ezequiel e essa visão de João. Bom, eu quero aqui então compartilhar com você essa questão dessa unção, tá? Essa unção gloriosa, baseada nas 4 faces desses seres extraordinários que é os querubins. A primeira face é a face de homem, face de um homem. Essa face de um homem representa a unção de sabedoria, a unção de perfeição, tá? A unção da ciência, do profundo conhecimento das coisas de Deus. Foi derramado sobre a vida de Salomão essa unção. Deus derramou quando Salomão pediu sabedoria, que Deus falou, pede o que eu te dê, ele pediu sabedoria e foi derramado essa unção. A face de homem está ali, representa essa unção sobre a igreja, sobre aqueles que pedem sabedoria, como Salomão. Unção de sabedoria, unção de perfeição, unção de ciência, de profundo conhecimento das coisas de Deus, que foi derramado na vida de Salomão. O boi representa trabalho, tá? É uma unção que é derramada sobre a igreja, representa período de trabalho, de muito trabalho, muita obra. A força representa a força, tá bom? Essa unção também é uma unção renovadora, uma unção que traz renovação, e é uma unção para produzir no trabalho, para produzir. Quando a igreja recebe essa unção, a igreja começa a produzir muito, começa a dar muito fruto, começa a produzir para Deus. O boi, a face do boi ali naquela visão dos querubins. Bom, essa unção, ela foi derramada na vida de Sansão, tá? Na vida de Sansão, a unção que é representada pela face do boi. Vamos lá, a unção, a face do leão, a unção de vitória. O leão, né, já aquele ser experiente, né, aquele ser já velho, experiente. A unção do leão, a unção de vitória,
nas batalhas, né? Trava muita batalha, muitas batalhas que se trava a igreja, os servos de Deus, muitas batalhas, a unção de vitória nas batalhas, a unção para reinar. O leão é o rei, e essa unção da face do leão é a unção de reinar da igreja. Essa unção foi derramada na igreja para a igreja reinar vitoriosamente, a unção para reinar em vida com Cristo, Cristo é o leão da tribo de Judá, foi derramada na vida de Davi. Tu vê que Davi ele foi vitorioso em todas as batalhas. Essa unção foi derramada sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é mais do que vencedora, já venceu com Cristo, está reinando em vida com Cristo. A unção representada pela face do leão, tá? Agora a última face, que é a face da águia, representa a unção de voos mais altos, viver nas alturas de Deus, visão definida da vontade de Deus, unção que manifesta a soberania de Deus. Essa unção também revela a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, ou seja, o poder máximo, extraordinário de Deus, que só Ele tem esses atributos: onisciência, onipotência e onipresença. Manifestação da majestade de Deus também. A unção representada pela face da água é a manifestação da grandiosa majestade de Deus, tá? O Senhor, o Eterno, também representa ali, essa unção sobre a igreja representa a beleza do Senhor, ou seja, quando olham para a igreja, eles veem a beleza do Senhor sobre a igreja, a beleza de Cristo sobre a igreja está adornada por esta unção, ela está com a beleza do Senhor sobre ela, a santidade do Senhor está sobre ela, a unção da águia, né? Foi derramada na vida do próprio Senhor Jesus, quando ele saiu ali das águas, que o Espírito desceu sobre ele, foi derramado sobre a vida do Senhor Jesus para se cumprir Isaías 61, tá? Esses 4 níveis de unção está disponível para a igreja do Senhor, aqueles que pagam o preço. Esses 4 níveis de unção está disponível para a igreja do Senhor, para aqueles que pagam o preço, tá? Mas está disponível para você, para aqueles que querem receber, tá? A unção representada pela face do homem, a unção representada pela face do boi, a unção representada pela face do leão e a unção, por último, representada pela face da águia, tá bom? Para finalizar, primeiro, o homem, período de provas, lutas, preparo, aprendizado. Segundo, boi, período do chamado, obra, trabalho, força. Terceiro, leão, período de batalhas travadas, grandes vitórias e conquista. Quarto, águia, período de grandes intimidades, grandes realizações, andar nas alturas, voos mais altos com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa unção venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa, tá? A unção do homem, a unção do boi, a unção do leão e a unção da águia, esteja sobre ti, sobre o teu ministério, esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Que o Senhor te abençoe, te guarde e repreenda todo o mal contra a tua vida nesse dia, e que você possa conquistar através da unção grandes coisas e ter voos mais altos e voar nas alturas com Deus, tá bom? Em nome de Jesus, acesse lá o canal, se inscreva, tá? Se inscreva no canal Pastor Sandro com 2 S no final, Sandro Gomes com 2 S no final, e também assine o sininho lá, ative o sininho, melhor dizendo, e você dê o seu like, mande a sua sugestão, venha compartilhar conosco, tá? Venha compartilhar conosco, tá? Em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo. Amém.